Antigamente, as pessoas, principalmente os marinheiros, se orientavam pelo sol ou pela estrela polar. Certo dia, um pastor percebeu que algumas pedrinhas ficavam presas na sua sandália de metal, e ele ficou intrigado com isso. Foi aí que o magnetismo foi descoberto, e os chineses descobriram que a Terra é um grande imã. O pastor havia descoberto o magnetismo. Como muitas outras coisas, os chineses foram os primeiros a encontrar uma utilidade para isso e fizeram outra descoberta, de que a Terra inteira era um ímã gigante. É como se um ímã comprido atravessasse o globo. O polo norte fica em cima e o polo sul embaixo. Se você aproximar o outro ímã feito de magnetita, ele é atraído e se vira em direção ao polo norte. Ele precisa estar livre para se mover, seja pendurado em um barbante ou preso a um pedaço de bambu em uma tigela de água. Se ele puder se mover livremente, ele irá apontar para o norte. Nascia assim a bússola. As bússolas são elaboradas com uma rosa dos ventos no fundo. E para compreender como ela funciona, é preciso saber se a sua agulha é atraída pelo polo magnético da Terra. Essa agulha é apoiada em um eixo vertical, girando sobre o fundo em que estão localizados os pontos para a orientação. Para compreender melhor como funciona uma bússola, precisamos saber a diferença entre o polo magnético e o polo geográfico da Terra. Os polos geográficos são estabelecidos pelo homem, enquanto os polos magnéticos são fenômenos naturais. O polo geográfico é constituído pelo movimento de rotação efetuado pela Terra. É o ponto em que o eixo corta a superfície do planeta. Existem os polos sul e norte. Já os polos magnéticos são formados devido ao movimento do material fundido que há no interior da Terra, formando um campo magnético. São pontos do planeta onde o ímã aponta para baixo, formando assim um ângulo de 90 graus. Se a agulha da bússola puder girar livremente e sabendo que os opostos se atraem, o polo norte da bússola é atraído pelo polo sul magnético da Terra. Da mesma forma, acontece o oposto. A parte sul da bússola é atraída pelo norte magnético da Terra. Então, vamos resolver um exercício simples de uma questão de vestibular. Ele diz o seguinte: uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra de um mineral chamado magnetita, ondas eletromagnéticas, um campo polar, um campo magnético ou um anel magnético. Então, seguindo a lógica da explicação que eu acabei de dar sobre o polo magnético da Terra, sabemos que a resposta correta é a letra D. A bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência de um campo magnético no planeta Terra. Fala aí, rapaziada, aqui quem fala é o João, vocês me conhecem aí do colégio. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o que é o efeito Doppler. E isso é sim um vídeo sobre física. E certo, o efeito Doppler nada mais é do que uma particularidade do que é a ondulatória. Explicar a ondulatória é pertinente para que vocês entendam o que é o efeito Doppler. Então, próximo capítulo, que é a ondulatória. E meus queridos, a ondulatória nada mais é do que a manifestação da energia através dos meios. E dentre essas manifestações de energia entre os meios, existem as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Mas por agora, vamos focar um pouquinho sobre as ondas mecânicas. E é muito simples da gente identificar o que é uma onda mecânica. A onda mecânica nada mais é do que a manifestação de uma energia passando necessariamente por dentro de objetos, sendo esses objetos sólidos, líquidos ou gasosos. Particularmente você está ouvindo minha voz através de um aparelho,
que esse aparelho está captando as minhas ondas sonoras a partir das minhas cordas vocais, reproduzindo a partir do teu telefone as mesmas notas, as mesmas vibrações, e você escuta através do meio gasoso, que é o ar. Se você ainda não entendeu o que é uma onda mecânica, temos esse vídeo. Vou mostrar esse vídeo para vocês de uma onda verdadeira de uma praia qualquer. Nesse vídeo conseguimos entender como que uma onda não necessariamente ela precisa se locomover enquanto objeto, mas ela utiliza do material que é a água para se manifestar, e assim a onda se forma. Com o impacto que as moléculas da água têm a partir desse movimento da energia. E falando um pouquinho rapidamente sobre o que é as ondas eletromagnéticas. Nada mais é que o oposto das ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas não vão necessariamente precisar de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar tanto no vácuo, tanto no meio líquido, tanto no meio gasoso e tanto no meio sólido. Olha que cai em apelão, não é mesmo? Um exemplo muito perceptível do que é uma onda eletromagnética, temos a nossa luz. Você está vendo a sua luz agora? Por esse exato momento, ela está emitindo a sua onda eletromagnética sem necessariamente precisar do oxigênio. Se ela não tivesse oxigênio, se não existisse a camada de ar envolvendo ela, ela estaria iluminando de qualquer forma. Tendo em vista, temos o nosso Sol. Nosso Sol ainda consegue propagar a sua energia, tanto o Sol, que a 8 minutos-luz da Terra, consegue propagar a sua energia e a sua luz, mesmo sem ter um material com que ele consiga se transpassar. E essa luz viaja até os nossos olhos, e essa luz consegue viajar até o nosso planeta e conseguimos perceber com nossos olhos. Capítulo 2: Como as ondas se comportam. Certo, como já sabemos, as ondas mecânicas precisam de matéria para se locomover. E como já sabemos, a propagação da energia através de uma matéria é chamada de onda mecânica. E existe um tipo de onda mecânica muito essencial para os seres vivos. Inclusive, você está utilizando ela nesse exato momento. E ela se chama ondas sonoras. E para a gente compreender como essas ondas se comportam, eu preciso explicar para vocês como essas ondas se comportam. E essas ondas sonoras são capazes de manifestar a sua propagação de energia em modo uniforme. Conseguimos identificar nesse vídeo que o ponto fixo no centro dessa imagem representa a fonte sonora. Essa fonte sonora consegue propagar a sua energia uniformemente para todos os lados. A velocidade dessa propagação será maior dependendo do tipo de matéria com que essa onda se propaga. Na atmosfera terrestre, por exemplo, temos a velocidade de 330 metros por segundo, ou mais especificamente 1.235 km por hora, que é a Mach 1 de velocidade. Acredito que muitos de vocês já devem ter percebido isso. Tá lá você em casa, curtindo a sua preguiça durante uma tarde de verão, quando começa a chover. Você está percebendo uma agitação na atmosfera. Você vê pela sua janela um raio atingindo o chão. Basicamente, se você estiver distante, você vai ver, primeiramente, a luz do raio intensa chegando aos seus olhos. E, segundamente, chega o trovão. Pela velocidade do som ser de 1.235 km por hora, isso justifica porque a luz sempre chega primeiramente aos nossos olhos e segundamente nossos ouvidos chegam o som do trovão. Basicamente, a velocidade da luz é infinitamente maior que a velocidade do som.
E sim, fãs de ficção científica. Eu me incluo nisso, porque eu gosto muito de Star Wars. Star Wars está oficialmente refutado. Por que será? Porque basicamente, como já expliquei brevemente, as ondas sonoras são umas ondas mecânicas. E ondas mecânicas precisam de um meio para que elas se propaguem. Se não for, precisa de um meio para que elas se propaguem. E no espaço não há meios. Há exatamente só vácuo. Por esse motivo, todas aquelas explosões e naves voando no espaço não deveriam existir barulho algum para com que se representassem as explosões. Então, estou de olho em Disney. Sendo assim, Star Wars mais uma vez se prova uma ficção científica. Capítulo 3. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler nada mais é do que um fenômeno físico da deformidade da propagação de uma onda pelo ponto de vista do observador. Apesar de pouquíssimas coisas atingirem a velocidade do som no nosso cotidiano, conseguimos perceber alguns exemplos do que o efeito Doppler causa na gente. Um exemplo, em Itajaí. Itajaí é uma cidade vizinha de Navegantes. Navegantes, por si, tem um aeroporto internacional. Isso significa que há um grande tráfego de aeronaves passando por cima de Itajaí. Na minha casa eu consigo identificar um avião quando ele está passando próximo da minha casa pelo simples som característico que o efeito Doppler pode causar nos nossos ouvidos. Que por muitas vezes em horários diferentes do dia é possível ouvir em minha casa o barulho característico das turbinas de um avião cortando os céus, fazendo esse barulho. Certo, nenhum avião passa tão perto da minha casa ao ponto de deixar as árvores no chão, mas é bem perceptível o efeito Doppler nesse vídeo, né? Vocês conseguiram identificar a velocidade com que o avião passa e as ondas sonoras elas são mais agudas quando estão próximas e menos agudas quando estão distantes e mais baixas por consequência. No vídeo conseguimos identificar quais são os elementos que fazem o efeito Doppler funcionar. O avião, por exemplo, o avião é a fonte sonora que propaga a energia através das ondas. O objeto parado, ou seja, a câmera, ele é o observador. E a partir dessa movimentação do avião fazendo um barulho de corte dos céus, conseguimos enquanto o observador, no caso a câmera, identificar a passagem das ondas e assim identificamos o efeito Doppler com esse barulho. A parte científica que explica essa mudança de frequência a partir dessa movimentação é a área da frequência sonora. Nesse exemplo conseguimos identificar a frequência sendo quando as ondas são mais frequentes, o som é mais agudo e mais intenso, enquanto ao inverso, quando há menos frequências de som, o som é mais grave e consequentemente mais baixo. Sabe aquele momento onde você não está vendo a ambulância chegando, mas você consegue identificar a vinda dela através do som? Aparentemente conseguimos identificar a aproximação desses objetos apenas escutando. A gente consegue identificar quando a ambulância está chegando, quando o som fica mais agudo. A gente consegue identificar quando a ambulância está se distanciando da gente, quando o som fica mais baixo e mais grave.
Também graças a essa capacidade da gente identificar o afastamento e o distanciamento de objetos em relação ao observador, conseguimos utilizar do efeito Doppler para identificar o distanciamento de planetas em relação ao planeta Terra. Cientistas conseguem identificar o distanciamento do planeta Terra com esses objetos interestelares a partir da sua coloração, que é derivado do nosso espectro de cores visíveis. Que o vermelho tem as ondas mais compridas e menos frequentes, enquanto... esqueci o nome da cor. Enquanto o vermelho tem as ondas mais compridas e menos frequentes, enquanto o violeta que tem ondas menos compridas e mais frequentes. O vermelho, que tem as ondas mais compridas e menos frequentes, enquanto o violeta tem as ondas menos compridas, que tem as ondas menos compridas e mais frequentes. E é basicamente isso. O efeito Doppler O efeito Doppler foi necessário para muitas áreas do nosso conhecimento, desde a astronomia até sonares dos submarinos, tanto ao nosso trânsito terrestre. E é isso a minha parte. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Eu vou falar sobre o funcionamento do sonar. Inicialmente, o sonar ele foi utilizado para a localização de submarinos inimigos na guerra, só que hoje em dia ele é utilizado na navegação, na pesca e também para estudos do oceano. O primeiro registro da utilização do sonar foi feito por volta de 1490 por Leonardo da Vinci. Ele utilizou um tubo dentro da água e colocou o ouvido para conseguir escutar navios. Então, depois do desastre do Titanic em 1912, o uso do sonar foi motivado. Então, ele começou a ser mais estudado depois da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1915, para conseguir justamente localizar os submarinos inimigos. Existem dois tipos de sonar, o sonar passivo e o sonar ativo. O sonar passivo ele é utilizado por navios, e o sonar ativo ele emite uma pulsação que é capaz de captar ecos. O sonar é um equipamento que funciona a partir da emissão de ondas sonoras, e essa emissão de ondas sonoras consegue detectar e localizar os objetos que estão no fundo do mar. A partir da emissão de pulsos sonoros que percorrem até o objeto, se chocam contra o objeto e voltam à fonte. Esse tempo de chocar e voltar é calculado e então consegue-se obter a distância. A velocidade e a direção da propagação das ondas são variadas a partir da salinidade, temperatura e profundidade do oceano. Por exemplo, a velocidade do som vai aumentar conforme a temperatura. Os sonares eles podem ter sido muito benéficos para a Guerra Mundial e também hoje em dia para estudos, para navios, para localização de obstáculos no oceano. Porém, eles também são muito prejudiciais para golfinhos e baleias, por exemplo. Por conta da intensidade do sonar, eles podem causar estresse intenso ou também estourar os tímpanos das baleias e dos golfinhos, que causa a hemorragia e a morte deles. Portanto, há o prejuízo, né? Cientistas explicam que existem outros limites, além da atmosfera, que separam o ambiente da Terra do ambiente do espaço. Um desses limites é o magnetismo terrestre. O que é o magnetismo terrestre? Em mais ou menos 1600, William Gilbert escreveu um livro chamado de Magnetic. Ele escreveu a pedido da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, e nesse livro ele colocava várias experiências sobre o magnetismo, e uma dessas experiências, uma teoria que ele publicou dentro desse livro, é que a Terra seria um grande ímã gigante. E como todo ímã tem um polo sul e um polo norte magnético, a Terra também tem. É assim que funcionam as bússolas, como a Gabi explicou no vídeo dela. A bússola ela sempre vai apontar para o norte magnético dela, né? E o norte magnético da Terra fica no polo sul, no polo sul geográfico, e o polo sul magnético fica no polo norte geográfico.
É confuso, né? Mas é assim. E essa teoria, uma das explicações para ela, porque não tem nada comprovado ainda que possa dizer não, que isso está correto ou não está, entendeu? Mas é uma teoria, é que dentro da Terra, como tem um magma muito quente, ele é cheio de ferro fundido. E por esse ferro fundido vai passando eletricidade, ou seja, através do ferro fundido passam correntes de eletricidade que esse gera um campo magnético, entendeu? Uma das teorias que explicam isso seria que a Lua, né? Porque a Lua não tem um centro magmático, ou seja, ela não tem ferro fundido dentro dela. E ela não tem campo magnético. E todos os outros planetas com centro magmático, com núcleo magmático, tem ferro fundido dentro deles e com isso passa corrente elétrica, teoricamente, e eles têm um campo magnético, assim como a Terra. A nossa própria galáxia tem um centro magnético, entendeu? Tem um campo magnético. O Sol também tem. Então, esse estudo ele é muito importante até mesmo para viagens entre planetas, entendeu? Viagens interplanetárias, viagens através do espaço. Por quê? Esse estudo pode fazer com que economize em combustível e tudo mais, porque com o campo magnético a gente vai ser atraído, obviamente, as coisas são atraídas pelo campo magnético. Então, isso pode ser de grande valia em vários estudos, né, do campo da física. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite.